podcast. A paz de Deus a todos do podcast também. A palavra hoje vai ser em João, capítulo 9. Vamos lá, que a minha Bíblia travou aqui no celular. Já vou fazer a leitura para vocês. Só um segundo. Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhes: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. Outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Disseram-lhe, pois: Como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos, e disse: Vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui e lavei-me, e vi. E disseram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que antes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. E tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. Ele lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Como, pois, agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele mesmo falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Amém? Vamos ler até aqui. E eu queria começar esse texto falando a respeito dessa obra de Jesus num sábado, né, esse milagre, a cura de um cego de nascença, e como foi declarado ali, desde então não tinha se visto. Depois da vinda de Cristo, que ele derramou poder sobre os seus discípulos, os seus apóstolos, aquele que ele ia usar na terra, foi-se comum vendo o Espírito Santo movendo o nosso meio e cegos de nascença serem curados. Mas até aquele momento a gente consegue encontrar na Torá, né? A gente consegue encontrar na Bíblia da época que nenhum profeta, nenhum rei, ninguém que tinha sido usado por Deus naquela época tinha curado os olhos de um cego de nascença. Né? A gente já tinha visto ali curar da lepra, né? Com Naamã, a gente já tinha visto um machado flutuar com Eliseu, né? Pessoas se ressuscitarem, depois voltariam a morrer, mas ressuscitarem como, né, Eliseu fez com o filho daquela mulher. Tantas outras histórias de milagres poderosos, né? Mas um cego de nascença sendo usado da parte de Deus para... Eu acho que chegou alguém aqui, gente. Ângela Marques. Não conheço. Mas vamos lá. A paz de Deus, irmã Ângela. Paz, Senhor. Paz, irmãs. Deus abençoe. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Prazer tê-las aqui com a gente. Amém. Prazer é nosso. Glória a Deus. A gente está na leitura da palavra, a gente está no momento de pregação. E a palavra hoje vai ser em João
capítulo 9, do versículo 1 ao 20, a cura do cego de nascença, tudo bem? Maravilha, a gente estava aqui abordando o fato de Jesus estar realizando um milagre nesse momento, qual nunca antes havia sido feito. A gente olha nas escrituras da época, que é a Torá, né, nos escritos dos profetas, os salmos, né, os escritos mais antigos, a gente vê curas da lepra, como Naamã sendo curado, a gente percebe machados flutuando, como é o caso de Eliseu e aquele moço na reconstrução da casa dos profetas, e a gente percebe ressurreições, como Eliseu fez com o filho daquela mulher, mas uma cura de um cego de nascença nunca antes havia sido vista. E isso demonstra, né, uma das características do ministério de Jesus. Ele veio cumprir coisas que nenhum antes havia cumprido. Ele veio realizar coisas que nenhum antes havia realizado. A gente percebe que a diferença entre os profetas do Antigo Testamento, né, a gente percebe a diferença não só em tudo aquilo que Jesus fez que a gente conhece, mas vamos tentar se colocar no lugar das pessoas que estavam vendo ele naquele momento. Né? Eles ainda não sabiam o desenrolar-se da história, eles estavam conhecendo a Jesus. Jesus movia-se através daqueles sinais, daqueles ensinos, para que pela graça de Deus o povo o reconhecesse como Cristo, o povo reconhecesse ele como Salvador. Mas até então ele estava ainda se revelando ao povo. E esse sinal foi um dos sinais assim que marcaram grandemente. Dá para perceber porque os próprios que contemplaram aquela obra ficaram espantados. Nossa, nunca se viu antes alguém que houvesse curado um cego de nascença. E é interessante porque se a gente olha no passado, quando homens de Deus como Saul, enquanto estava obedecendo a palavra de Deus, ou como o próprio Davi, ou os profetas da casa dos profetas, que eram vários que tinham esse dom, e o Senhor usava deles assim de uma forma muito clara, muito assertiva, né, como Eliseu, Elias. A palavra fala que o Espírito de Deus vinha sobre esses homens. E eles eram usados de uma forma singular, de formas extravagantes, e é para a glória de Deus, e até hoje é para o nosso próprio ensino. Agora, Jesus, ele era usado de uma forma diferente. Ele era Deus, né, agora encarnado, tinha sido desfeito da sua forma de Deus, vida a forma de servo, só que o Espírito Santo estava nele. Não era mais o Espírito do Senhor veio sobre ele, agora era a partir do Espírito Santo dentro dele. Né? Quando a mudança de lei, quando Jesus veio e cumpriu todas as profecias de Moisés, tudo aquilo que era dito no Antigo Testamento, ele foi o cumprimento dessas promessas, e agora quando tem mudança de sacerdócio, tem mudança de lei. A gente vive agora na lei da liberdade, na lei de Cristo, na vontade para essa nova aliança, para esse novo testamento. E a gente percebe essa diferença. E ele faz muito claramente essa diferença quando ele fala de João. Olha, nenhum dos nascidos de mulher até João foi maior que João. Por quê? Porque João ele tinha o Espírito Santo dentro dele. A palavra fala que quando Isabel recebe Maria, a criança que estava dentro do ventre de Isabel saltou. O Espírito Santo compungiu dentro dele. Por quê? Como pode a mãe do meu Senhor vir me visitar? Era ali um encontro, por mais que fosse uma criança sendo gerada, como a Helena está sendo gerada agora, por exemplo, ela já tinha o Espírito Santo dentro dela e já testificava quem que era o Senhor. O Espírito Santo, a palavra mesmo ensina, Jesus mesmo ensina, que ele vai nos falar e que ele nos revela ainda hoje o que é concernente a ele, o que diz respeito de Jesus. Então a gente percebe Jesus movendo dessa forma. Jesus, o Deus dentro dele, o Espírito Santo, usando dele uma ferramenta naquele momento ali para fazer um milagre que nunca antes havia sido visto. E vamos olhar para as características desse milagre. A gente olha para um cego, né? E um cego de nascença, como está descrito na palavra, e um questionamento. E olha que interessante. A gente não precisa ter medo de perguntar as coisas para Deus. Né? A gente é chamado discípulos de Cristo. O que é um discípulo? Discípulo é um aluno e Cristo, aqui ele chama ele de rabi. Rabi quer dizer mestre, quer dizer ensinador, quer dizer rabino, que significa mestre, que significa professor. E nós somos alunos do professor Jesus Cristo. E o que um aluno tem que fazer para aprender bem a matéria? A gente não pode só sentar e anotar as coisas como se a gente soubesse, porque tem coisas no Evangelho que nós temos dúvidas. Eu tenho dúvida, a minha esposa tem dúvidas, as irmãs que chegaram aí na nossa reunião têm dúvidas, a minha sogra, todos nós temos dúvidas. E a gente não precisa ter medo de perguntar para Jesus. A gente não vai estar ofendendo a grandeza dele. Deus, o nosso Deus não é um Deus ofendido. A gente não pode ter medo de perguntar para ele. É claro que a gente tem que ter temor, ou seja, respeito.
Ninguém vai numa sala de aula, ninguém vai numa faculdade fazer uma pergunta desrespeitosa, no sentido de questionando até mesmo o conhecimento do nosso professor. A gente não vai com essa postura fazer uma pergunta. A gente vai com humildade. Olha, professor, será que o senhor poderia, por gentileza, me explicar esse ponto que eu não consegui entender com o senhor explicando dessa forma? Olha, se o nosso professor, as nossas professoras, que estão no ambiente carnal, como nós estamos, né, que tem essas fraquezas que a gente tem, que pode se ofender, eles buscam uma forma melhor de ensinar, imagina Deus, que quer que a gente aprenda. E o que Deus nos ensina é concernente não simplesmente a uma matéria, como os nossos professores, ou alguma faculdade, ou algum curso, é concernente ao reino de Deus, é concernente àquilo que é de mais importante para Ele e para nós. Então Ele quer que a gente aprenda. Se Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente faça pergunta. E eu creio particularmente que assim como os professores que a gente tem gosta mais daqueles que fazem perguntas e questionam mesmo, porque ele percebe a importância, né, a dedicação daquele aluno, o nosso pai não é diferente. Ele também se agrada daquele filho que pergunta mesmo, Senhor, mas e isso, Senhor? O que o Senhor pensa sobre isso? Porque na verdade o Senhor ele não dá opinião. O Senhor não é um Deus de opinião. O Senhor é um Deus de verdade. O que ele declarar sobre a pergunta que a gente fizer para ele, na verdade é verdade, né? Na verdade, como ele mesmo fala, é simples, pura e efetivamente é verdade. Não tem outra opção. É aquilo que ele disse e pronto, né? Então, ele deseja que a gente pergunte. E aqui os discípulos estão fazendo uma pergunta. E uma pergunta muito intensa, que eu acredito que todo mundo aqui já quis perguntar de alguma forma. Ele disse, quem pecou? Este, o cego de nascença, ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Né? Nossa, quantas das vezes a gente já ouviu, né? Infelizmente dói até de ouvir, de pessoas que, nossa, ó, isso daí aconteceu com ele porque o pai dele, a mãe dele fizeram tal coisa. Né? Isso daí aconteceu com ele porque ele fez isso, ele pecou. A gente vê o livro de Jó e boa parte do livro de Jó eles estão apontando para Jó falando, você está assim porque você pecou. E o próprio Deus disse que ele era irrepreensível. Só um pouquinho. Tomando uma aguinha. Aí a resposta de Jesus esclarece muita coisa para nós. E a gente, como uma matéria, vamos dizer, a gente está numa faculdade, a gente vai aplicar aquele conhecimento em algum momento da nossa vida. No reino de Deus, é a gente ensinar para o próximo aquilo que a gente aprendeu com Jesus. E hoje a gente está aprendendo, e quando a gente ouvir uma dura declaração dessa, de que, nossa, esse está assim porque ele pecou, ou aquele está assim porque ele pecou, a gente possa instruir, a gente possa declarar, como Jesus declarou, ele fala no 3. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aqui a gente não está falando de um caso, gente, daquilo que as pessoas estão, de alguma forma, recebendo um juízo de Deus. O próprio apóstolo João ensina que tem pessoas que a gente não deve orar. Né? Tem coisas que a gente deve orar e esses não são pecados para a morte. Os que pecaram para a morte nós não devemos nem orar. A palavra ensina isso para nós. Não, nesse caso, não está se tratando disso. Nesse caso, está se tratando de alguém que nasceu cego. E é o entendimento que aquelas pessoas tinham é que nasceu cego, ou porque os pais pecaram, ou porque ele pecou de alguma maneira. Né? E Jesus está ensinando nesses casos. Olha, aquilo que João vai ensinar lá na frente, a gente vai manter com certeza o ensino. Inclusive, João ensina pelo Espírito Santo. Mas o que Jesus está falando assim, nesse momento, é dessa visão que as pessoas, infelizmente, têm muitas das vezes. Né? Que, ó, ele está assim porque ele pecou, os pais dele pecaram. E Jesus fala, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem coisas na nossa vida que a gente percebe que não é uma falha de obediência nossa, que não é um pecado para a morte, como João cita lá na carta dele. Não, que a coisa simplesmente aconteceu. E agora? Fui eu que errei? Ou será que é por conta daquilo que a pessoa que mora comigo está fazendo? Ou será que é por conta do meu esposo, da minha esposa? Será que é por conta do meu pastor, do meu cooperador? Não. Às vezes é uma obra que Deus está querendo fazer com você. Às vezes é para a manifestação do poder de Deus na sua vida. A gente tem que buscar da parte de Deus. Eu acredito que essa palavra é para nos fortalecer nisso, de força e de fé, para ter mais confianças em meio às situações. Tem situações que se apresentam diante de nós e parece que elas vêm para nos derrubar e a gente acredita que ela vai nos derrubar. Esse que é o problema. Mas não, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo Deus que abriu o mar. Olha que loucura. Eles estavam entre um mar
E eles olhavam para trás e estavam diante de um exército mais poderoso da terra daquela época. Milhares de pessoas, milhões, na verdade, a palavra fala. Um grande problemão, não é? Caramba, agora a gente tem um mar e um exército atrás de nós. Já era, acabou para nós, morremos. E Deus abre o mar. Ou seja, dentro do maior problema da vida deles, nasce o maior milagre que eles viram. Né? A gente olha para Josué e a Terra Prometida. A gente percebe que eles tinham que atravessar um baita de um rio, mas não é um rio que nem a gente está acostumado com o rio Barigui. É um baita de um rio que não daria para passar milhões de pessoas a nado, ia ser perigoso, ainda mais em época de cheia. Um baita de um problemão, não iam conseguir resolver e não iam conseguir tomar a Terra Prometida. Deus vai para o rio para que eles passem a pés enxutos. Então, aquele grande problema do povo da época de Josué agora é o grande milagre que eles vivem. Vamos olhar para José, um pouco antes de Moisés. Ele foi levado como um escravo, ele foi preso, um grande problema. Mas Deus usou de dentro da prisão alguém que interpretou um sonho, falou para o rei anos depois, e a partir disso, o Senhor usou dele na interpretação do sonho e ele foi colocado como governador. O grande problema da vida dele, a grande dificuldade, Deus usou como se fosse um trampolim. Ele usou como se fosse um trampolim do centro da vontade de Deus. A gente olha isso em dezenas de lugares. A gente olha isso para Davi, a gente vê isso em todas as pessoas, a gente vê isso em Jesus. A gente vê isso em Jesus num momento muito específico. Quando ele está no madeiro da cruz, ele expira e ali parece que acabou. Ali parece que é o final da vida de Jesus, não tem mais. O Messias que todos acreditavam agora morreu na mão de homens hipócritas, mas ao terceiro dia ele ressuscita. O que era para ser o pior dia da humanidade se torna 3 dias depois o dia da redenção de todos os homens. Então, esse é o padrão que a gente enxerga nas Escrituras. Esse é o padrão que a gente enxerga, se a gente pegar livro por livro, homem de Deus por homem de Deus, mulher de Deus por mulher de Deus, a gente vai ver um padrão de que, através da fé, aquilo que era para ser a pior coisa da vida dele se transformou numa obra redentora e gloriosa. A gente olha para o livro de Ruth, ela perdeu o marido, ela perdeu os cunhados, a mãe, a sogra dela perdeu 2 filhos, o marido, ela perdeu o marido. Eles estão agora numa situação de miséria, eles estão pegando comida na rua, né? Lá na época era nos campos, eles estão pegando comida nos campos para sobreviver. E o Senhor usa de Boaz como remidor. E agora ela vira senhora de uma casa com uma boa condição, né? Essa é a bisavó de Davi. Então a gente vê ela hoje na descendência de Jesus. Quando a gente lê o livro de Mateus, de Lucas, Ruth está ali. Era para ser a pior história da vida dela. Mas ao se casar com Boaz, ela agora está na descendência do próprio Messias. Então, uma coisa que o Senhor quer deixar claro aqui para nós, que aquilo que parece que é a pior coisa da nossa vida pode se transformar no melhor testemunho que a gente contou até hoje. Basta a gente olhar com um olhar de fé. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser tenebroso, mas se os nossos olhos forem luz, glória a Deus. E o próprio Jesus fala quem é essa luz. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. O Espírito Santo está entre nós. Se a gente não consegue, se a gente olha e muitas das vezes a gente se depara com situações assim. Eu, minha esposa, se deparamos. A gente olha e pensa, Senhor da glória, eu não consigo ver algo de bom nisso que está acontecendo. Peça para que o Espírito Santo coloque luz naquelas trevas. Peça para que o Espírito Santo coloque luz nos seus olhos, para que você possa contemplar com fé e confiança aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque o que Deus quer para a sua vida, com certeza não é trevas. Em nenhum momento foi trevas. Quando ele viu que as trevas estavam sobre. Em Gênesis 1, ele disse que haja luz, e eu creio que ele quer declarar essa mesma palavra sobre todas as circunstâncias de trevas, sobre todas as nossas vidas, né? Sobre a vida de cada um que está aqui, daqueles que vão ouvir depois, daqueles que ainda vão ouvir essa mensagem através de outros homens e mulheres de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor quer transformar aquilo que seria a pior fase da história de alguém, a pior vergonha, na maior alegria e nos maiores testemunhos de vida. E foi isso que ele fez. E ele fez isso, olha só, de uma forma muito interessante. Versículo 6: Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. A gente não estava falando dos olhos agora mesmo? Né? Algo que eu nem pensei em colocar nessa estrutura de palavra.
que os olhos eles são a candeia da alma. E aqui a gente está olhando para a cura de um cego de nascença. O Senhor vem passar lodo nos olhos dele. Ele se lava no tanque de Siloé e ele volta enxergando. Muitas das vezes, o que a gente precisa é ser lavado pela declaração da palavra de Deus. É que os nossos olhos eles parem de enxergar aquilo que a gente enxerga naturalmente e passem a enxergar de acordo com a palavra de Deus. E passem a enxergar de uma forma espiritual as questões naturais que a gente encontra. Porque pela graça de Deus, isso é maravilhoso. Hoje nós temos acesso ao trono da graça divina e nós podemos clamar ao Pai para que Ele mude uma realidade terrena através das suas grandes manifestações espirituais. Hoje a gente não precisa se contentar com o natural. A gente pode viver o sobrenatural de Deus. Os céus e a terra têm agora uma linha de comunicação direta. O Espírito Santo está em nós. E a palavra fala que, como gemidos inexprimíveis, Ele interpreta as nossas orações a Deus e leva ao trono de glória. E agora, pelo nome de Cristo, as nossas orações são ouvidas e respondidas, como agora há pouco a gente estava agradecendo aqui. Foram muitas as orações respondidas. E eu tenho certeza que Deus quer que tenha muitas outras a partir de agora. Então, aquilo que a gente tem medo de apresentar, um cego de nascença, não sei se algum dia ele teve coragem de pedir para Jesus, na verdade, aqui fala que ele viu um cego de nascença. E depois fala que ele cuspiu na terra e curou. Não mostra em nenhum momento que esse cego veio e pediu para ser curado. Tem obras na nossa vida, tem situações, tem problemas na nossa vida que a gente falta tão em fé. Que às vezes são problemas desde a nossa infância ou até antes da gente nascer, já existia aquele problema. Que a gente tem até medo de pedir para Jesus tomar um caminho em relação àquilo. Hoje o Senhor quer passar lodo nos nossos olhos, quer que a gente enxergue essas situações que estão paradas de uma forma diferente. Ele quer colocar fé dentro do nosso coração, para a gente se lavar no tanque de Siloé e voltar enxergando, e voltar liberto, e voltar com aquele problema resolvido com testemunho na nossa boca para contar. Ele quer, pela graça de Deus, mover de uma forma sobrenatural dentro do nosso próprio ser, para que a gente enxergue de uma forma diferente. E Ele é poderoso para fazer isso. Ele faz isso pelo poder da palavra e pelo lavar regenerador do Espírito Santo. O tanque de Siloé agora é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. E é o encontro com o Espírito Santo que nós temos na palavra de Deus. O Senhor pode usar de uma pregação de alguém num culto, de um louvor, como a serva de Deus que adoram a Deus. Ele pode usar de um momento de comunhão, com você fechando a porta do seu quarto, falando ao seu Pai em secreto. Porque o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. A palavra de Deus demonstra como Ele curou esse cego de nascença, um problema que desde a sua infância, aliás, desde o seu nascimento já existia. Mas Ele curou, porque aquele problema era para que Deus manifestasse nele a sua glória e o nome de Deus fosse glorificado. O seu problema é para que Deus manifeste nele a sua glória e o nome de Deus seja glorificado por conta disso. E a gente, a partir de agora, tem um testemunho a respeito daquilo que antes era só um problema. Deus, Ele quer mover no nosso meio. Mesmo que depois as pessoas falem, como foi o caso, não importa. O que importa é que o nome de Deus está sendo glorificado. O grande problema, que era um problema, agora é uma obra, agora é um testemunho. E Deus quer continuar fazendo isso sequencialmente. Até o corpo de Cristo estar numa confiança perfeita. Até não ter mais trevas nos nossos olhos. Hoje Ele quer tocar nos nossos olhos através dessa palavra. Ele quer passar como um lodo nos nossos olhos para que a gente enxergue as circunstâncias de forma diferente. Ele quer que pela graça dele. Paz do Senhor, Tefona. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, Tef. A gente está no momento da palavra aqui. João 9, a gente está falando sobre o cego de nascença e como Jesus curou ele de uma forma sobrenatural. E como, através de problemas que às vezes estão desde a nossa infância ou até antes disso, Deus quer usar esse problema para um testemunho da glória de Deus. Ele quer resolver os principais problemas que às vezes a gente nem tem dúvida. É interessante agora, contando um testemunho pessoal, eu tinha 21 anos, há pouco tempo atrás, e eu tinha batizado há pouco tempo também. O Senhor tinha me chamado há pouco tempo. Eu estava orando a Deus e eu tenho um problema na vida. A infância me persegue também. E eu até então nunca tinha pedido para Deus me curar. Eu lembro que eu estava ajoelhado orando sobre um outro motivo, eu estava orando por avivamento, e o Senhor tocou no meu coração de orar pedindo a cura. Ele falou: você nunca me pediu isso, peça. E eu
tinha medo. Eu percebi no meu coração que eu morria de medo de pedir aquilo para Deus. Eu não sei o motivo do medo. O motivo podia ser não crer o suficiente para receber a cura, ou incomodar Deus a respeito, ou fazer tudo isso. E, e eu lembro que o Espírito Santo me convenceu, peça para que eu te cure. Eu pedi para que ele me curasse, ele me batizou com o Espírito Santo na hora. E eu lembro que eu saí daquele quarto, eu não saí daquela oração aquela hora, eu fiquei horas naquela oração, eu não conseguia sair. E isso seguiu nos outros dias, eu não conseguia parar de ler a Bíblia. Foi uma das melhores fases da minha vida e ela me segue até hoje. Né? Eu não sei o motivo pelo qual você não pede para Deus tocar nisso que Deus quer tocar na sua vida. Pode ser medo às vezes dele não fazer aquilo que você está pedindo, ou pode ser até que já tenha acostumado com o problema. Mas o, o sinal de Deus, a vontade de Deus é que ele toque nisso que está parado aí há muito tempo. É que ele transforme os nossos olhos de se acomodar de alguma maneira com esse problema. E que a partir de agora, pela graça dele, a gente possa usar esse problema como um testemunho e o nome de Deus ser glorificado. Amém? Amém. É até aqui que o Senhor tem colocado no meu coração. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar algo, fica à vontade. Estamos na liberdade para isso mesmo. Amém?